Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver nesta aula, neste vídeo, o tema Lei Antiterrorismo, que é essa lei que está na sua tela, Lei 13.260, de 2016. Essa lei é uma lei relativamente recente, não é? Então ela trouxe algumas novidades e o legislador preocupava-se na época com um evento que aconteceria no Rio de Janeiro, as Olimpíadas de 2016. Vamos para a tela. Muito bem. Senhores, o Brasil é signatário de 12 tratados internacionais, simplesmente 12 tratados que tratam sobre o terrorismo, nos quais ele se obriga a combater o terrorismo. E aí, na Constituição de 88, já tinha previsão sobre o terrorismo. Só que estava previsto lá na Constituição. Não tinha ainda uma lei interna formal que tratava sobre terrorismo. O que são atos de terrorismo? O que é o terrorismo, na verdade? Quais são os tipos penais? Então, a Constituição falava do terrorismo genericamente e tinha uma certa controvérsia. O terrorismo tinha previsão ou não na lei brasileira? O que era amplamente dominante e que o Supremo Tribunal Federal ratificou era a seguinte posição: embora a Constituição preveja o terrorismo, faça menção a terrorismo, não há tipificação em lei formal apta a atender ao princípio da legalidade. Portanto, não havia, até o advento dessa lei, ora por nós estudada, a previsão legal, a tipificação do crime de terrorismo na lei penal brasileira. E aí, o que aconteceu? O legislador nunca se preocupou com isso, apesar de haver 12 tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. E aí, o que aconteceu? Alguns movimentos terroristas aconteceram pelo mundo, começando lá em 2001, o World Trade Center em Nova York, todo mundo lembra disso, né? E de lá para cá desencadeou uma série de atentados terroristas. Vamos relembrar. Nova York, 2001, foi o primeiro grande atentado terrorista que marcou o advento dessa modalidade. Esses acontecimentos todos geraram a edição dessa lei, você vai entender o porquê. Depois da explosão do metrô em Madrid, em 2004, depois uma explosão em Londres, depois aquele terrorista Andreas Breivik, o terrorista solitário agindo em Oslo, capital da Noruega, em 2011, né? Depois maratona de Boston, em 2013, no meio de uma maratona explodiu uma bomba, atentado a Paris, depois explosão no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, aquelas explosões a estádios de futebol ocorridas em Istambul, em 2016, o atentado a Nice, 2016, aquele atentado daquele caminhão que invadiu uma feira de Natal em Berlim, na Alemanha, também em 2016, e de lá para cá seguiram-se alguns atos de terrorismo. Ok? E o Brasil não tinha uma lei que prevesse terrorismo. E o que aconteceu? O que aconteceu? O legislador brasileiro estava preocupado porque a gente vai estudar que o terrorismo, os terroristas, eles preferem locais com grande aglomeração de pessoas, locais onde haja muita movimentação de pessoas, que o dano é muito maior. E um evento mundial, Olimpíadas, né, seria um prato feito para os terroristas. E aconteceu em 2016 no Rio de Janeiro, Brasil. O legislador, preocupado em ter uma satisfação para dar à comunidade internacional, correu muito, fez uma lei muito mal feita para tipificar o terrorismo. Bom, se tiver algum atentado nas Olimpíadas Rio de Janeiro 2016, já tem uma lei interna prevendo terrorismo, tipificando para impedir. A gente sabe que a lei não impede crime nenhum. A teoria preventiva da pena já não funciona.
A função preventiva da pena criminal não funciona, todo mundo sabe que não funciona, mas o legislador brasileiro, para inglês ver, como diz o ditado, editou uma lei para, em tese, dar uma resposta à sociedade. E alguns meses antes das Olimpíadas, houve a publicação dessa lei, ora por nós comentada. Se vocês repararem bem, essa lei é de 16 de março de 2016, ou seja, meses antes das Olimpíadas. Tá legal? Mas o fato é, existe uma lei, ela está vigorando, vamos trabalhar com o que ela traz pra gente. Muito bem. Então, o que é terrorismo? Qual é o conceito de terrorismo? Bom, nunca houve um consenso no Brasil e na doutrina estrangeira acerca de um possível conceito de terrorismo. A própria doutrina estrangeira é unânime em afirmar que há uma grande dificuldade em se conceituar terrorismo. Tá? Ah, mas terrorismo é matar muita gente. Isso é homicídio. Terrorismo é causar lesão em tantas pessoas. Isso é lesão corporal em concurso de crimes. Então vejam que há uma grande dificuldade no que seja a conceituação do terrorismo. E a lei brasileira, bom ou ruim, tá, trouxe esse conceito no seu artigo 2º. E eu já peço a você que vá para o artigo 2º para lermos juntos a previsão legal desse artigo. Vamos ver o conceito de terrorismo. Bom, de qualquer sorte, eu trouxe para vocês na tela a sua redação. E vejam, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Então, como eu falei para vocês, gostando ou não, bom ou ruim, esse é o conceito que a lei brasileira trouxe, é o conceito com o qual nós iremos trabalhar daqui para frente. Gostando ou não, é o conceito ex lege. Gabriel, o que pode vir em prova desse conceito? Vamos ver já, tá bom? O terrorismo, amigos, ele tem alguns elementos, tá? Bom, quais são os elementos do terrorismo? Isso aqui, em doutrina estrangeira, é algo consensual, tá bem? É certo que há uma grande dificuldade de definir os elementos do terrorismo, a definição é muito difícil, mas há um consenso da doutrina estrangeira, espanhola, sobretudo, né, do que vem a ser o terrorismo e quais são seus elementos. Né? Embora a lei brasileira dê um conceito, a gente vai trabalhar com ele. Tá? Mas no que toca aos elementos, a lei brasileira não traz quais são os elementos. Então, fui buscar na doutrina estrangeira quais seriam os 4 elementos do terrorismo. Muito bem. O primeiro deles é o elemento violência. O que significa isso? Significa o seguinte: o terrorismo possui como um dos seus grandes pilares a violência extrema dirigida a pessoas, por meio de ataques à vida, à integridade física, por exemplo, explosões de bombas, desabamentos de prédios, afogamentos, atropelamentos, como foi lá no World Trade Center, aeronaves usadas como instrumento para causar a morte, lesões, destruição, ok? Todos os ataques terroristas que nós vimos até hoje têm uma grande violência exercida, dirigida a pessoas. Notem vocês que essa violência, no que toca ao ataque terrorista, nunca se dirige a coisas. Não interessa para o terrorista destruir um prédio, destruir 50 carros vazios, um prédio vazio e abandonado, não. Ele quer atingir pessoas. Então, ele explode um prédio, sim, se houver grande número de pessoas naquele prédio.
Tá? Então, nunca terá como destinatário da violência uma coisa, um carro, um caminhão, um ônibus vazio, um prédio vazio. Sempre uma violência extremada dirigida a pessoas. Tá legal? O segundo elemento é o elemento teleológico. Ou seja, o que é isso? O ataque terrorista sempre terá uma finalidade específica por trás. Pode ser uma finalidade religiosa, que muitas vezes é a grande tônica, uma finalidade política, pode ser uma finalidade filosófica, ou seja, protestar contra uma filosofia, protestar contra uma religião, protestar contra uma forma de política, ou seja, sempre tem o elemento finalidade por trás, ok? Tudo bem? Essa finalidade não é dita pelo autor do atentado claramente, mas ele deixa claro que o fim era esse. Normalmente, comumente, tem finalidade religiosa, né? Ou seja, a religião seria o grande elemento motivador do atentado terrorista, infelizmente. Tá? Não existe atentado terrorista sem uma finalidade específica. Tá bem? O terceiro elemento, senhores, é o elemento teatral. Teatral. E aí eu trouxe essa imagem para vocês lembrarem de 2001, 11 de setembro, o World Trade Center. O que significa o elemento teatral? Ele traz a necessidade de atrair a atenção das pessoas para o atentado terrorista. Esse é o elemento por meio do qual o terrorista ele comunica o terror que ele gera. O terrorista ele pratica o atentado terrorista para gerar terror, para gerar um pânico generalizado em pessoas também, além de querer matar várias pessoas, muitas pessoas. Então, como é que ele comunica isso para o mundo? Não é? Não existe um atentado terrorista sem esse elemento teatral, sem esse teatro, sem esse mostrar à coletividade mundial, mostrar à comunidade mundial o atentado terrorista e os danos causados por ele. Não existam, sempre tem, e se vocês repararem bem, os atentados terroristas, eles são filmados, são fotografados, não é aquela filmagem assim de canto de parede, que metade da tela da filmagem é a parede, outra metade é o atentado tremido lá, não. É a câmera parada, pega a imagem, foca, você vê que é uma coisa tratada, bem feita. Então os terroristas contratam profissionais de áudio, de vídeo, de fotografia, filmagem, para filmar o atentado e jogar a imagem, o vídeo, no mundo, para gerar terror generalizado na coletividade mundial. Então vejam que o elemento teatral é o meio pelo qual o terrorista comunica o atentado a toda a coletividade mundial. Por isso que é importante. Terrorismo, como regra, é assim, o terrorismo sem que se possa divulgar em que consistiu, qual foi a extensão do dano, suas consequências, não é atentado terrorista, tá bem? Então esse elemento teatral, ele é fundamental. É assim que ele comunica, tá? Enfim. E essa imagem fala muito sobre isso. Reparem só. Era um dia, Nova York, centro financeiro do mundo. Era um dia de céu azul. Reparem que não havia uma nuvem no céu naquele dia. Primeiro elemento. Segundo, os prédios que já são muito altos têm essa estatura aqui, limite de altura, certo? Esse aqui, esse aqui, esse. O World Trade Center, ele tinha muito mais altura. Ou seja, era um local que todo mundo conseguia ver, sem que houvesse nenhum prédio na frente impedindo a visão. Perceberam?
Outra questão importante. Vejam que esse aqui já é o segundo avião. O primeiro avião entrou aqui. Primeiro avião. Eu lembro bem, em 2001, eu estava estudando para concurso, sentado, era 9 e pouco da manhã, 10, 9 e pouco, 10, sentado na minha casa, morava com a minha mãe na época, estudando o livro do Carvalhinho. Eu tenho certeza que você se lembra onde você estava e o que estava fazendo nesse momento desse atentado. Tenho certeza absoluta que você se lembra. Eu estava lendo o Carvalhinho administrativo. Bom, eu nunca aprendi administrativo, então era um momento perdido na minha vida, mas estava lendo lá, embora fosse um excelente livro do Carvalhinho. E aí o primeiro avião entrou e aí todo mundo ficou, nossa, eu lembro bem, televisão mostrou, todo mundo, o mundo inteiro falando sobre isso. Foi um acidente, meu Deus, foi um acidente, o piloto teve um infarte, o copiloto morreu, o piloto morreu, sei lá, teve uma dor de barriga, sei lá, algum aconteceu, deu errado lá o comando do avião, perdeu a direção, enfim, alguma coisa aconteceu que houve um acidente. E aí olha que interessante, uma coisa drástica, um avião entrando num prédio, não é? Quando estava todo mundo olhando para aquela imagem, essa aqui, ou seja, um Boeing 767 com capacidade para 300 pessoas, portanto enorme, entrando num prédio de 413 metros de altura. Estava todo mundo olhando para cá. Esse era o foco de atenção mundial. E aí, o que fizeram os terroristas? Quando estava todo mundo olhando para o que aconteceu com o primeiro avião, vem o segundo avião e entra aqui. Em outras palavras, os terroristas esperaram o mundo inteiro estar focado no primeiro avião para poderem ver o momento exato em que o segundo avião entrou no prédio, o World Trade Center. Então veja como eles foram calculistas, eles foram de uma precisão cirúrgica. Quando estiver todo mundo olhando para o primeiro avião que entrou, um acidente, um erro de cálculo, de pilotagem, aí todo mundo olha o segundo! Aí todo mundo viu um segundo. Imagina você olhar assim um avião entrando num prédio. Entendeu agora o elemento teatral? É isso. Vamos seguir para o quarto elemento. Ausência de arrependimento ou de culpa é o último elemento. O terrorista age sem nenhuma culpa. Ele não se arrepende do que faz, de ter matado 500, 800, 1000 pessoas. Ou seja, ao contrário, o terrorista ele age com orgulho de ter praticado o ato terrorista com o fim de satisfazer a sua finalidade. Ora, é só você pensar, se houvesse arrependimento, você acha que existiria homem-bomba? O que é homem-bomba? O cara se enche de bomba, vai lá e explode. Primeiro a morrer é ele, né? Porque a bomba explode nele. Ele se orgulha. Em nome de Deus, da religião dele, vai para o céu, vai para o lugar lá guardado que Deus preparou para ele, né? Enfim, ainda grita, Deus é grande, pá, se explode. Isso é orgulho. Morreu com honra, morreu em nome da religião. Eles não se culpam, não se arrependem. Eles ficam bem vistos pela organização terrorista, não é? Quer dizer, então, são esses os 4 elementos do terrorismo, tá? Bom, vamos prosperar agora para essa classificação: terrorismo nacional e terrorismo internacional. Essa classificação também é feita em doutrina estrangeira, tá? A diferença reside no espaço, anota isso, espaço físico de atuação. Ou seja, o terrorismo nacional tem qual característica? A prática da conduta e a finalidade dentro de um mesmo território. O agente pratica o atentado, por exemplo, na França, para matar milhares de pessoas igualmente
na França. Ou seja, o fim dele é causar o terror generalizado, em primeiro lugar, na França. Depois no mundo, claro. Ou seja, existe aqui a mesma nacionalidade entre o autor e as vítimas. Um terrorista francês causa um atentado na França. Um terrorista alemão provoca um atentado na Alemanha. Tudo bem? Ou seja, já o terrorismo internacional, ele possui atuação e nacionalidades em territórios distintos. O autor e as vítimas são de locais, territórios soberanos distintos. O alvo, as vítimas, são pessoas pertencentes a outro país. O terrorista do Paquistão provoca um atentado terrorista em Madrid, por exemplo. Tudo bem? Tá? Então, cuidado com essa classificação. Lembrando que o terrorismo é, sim, equiparado a crime hediondo, como sempre foi, e aí disso, disso teremos como consequência que todos os rigores da lei de crimes hediondos se aplicam aos atentados terroristas. Tá? Bom, e aí chegamos a ele de novo, no artigo 2º, agora sim vamos desdobrá-lo, com o conceito de terrorismo. Tá? E aqui eu quero chamar a tua atenção para alguns pontos de destaque. Quais pontos? Vamos ler de novo? O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Em primeiro lugar, isso aqui, atenção, isso não é um tipo penal. Não é um tipo penal, não é um crime. Isso é uma norma explicativa que está trazendo a explicação, o conceito de terrorismo. Ainda não é um tipo penal. Vejam que é uma norma penal explicativa. Tá? E uma questão aqui que para mim é uma novidade em direito penal, o legislador aqui realmente ele inovou de forma ruim. Por quê? Porque ele trouxe um duplo especial fim de agir. Repare, normalmente o especial fim de agir é um só, com o fim de, no intuito de, por razões de, em razão de, a fim de, para isso ou aquilo. Aqui não. Aqui nós, e isso vem no tipo penal, não é isso? Sequestrar alguém com o fim de obter resgate. Aqui não. Aqui nós temos, senhores, um duplo especial fim de agir numa norma penal que nem incriminadora é. Temos um duplo especial fim de agir em uma norma penal explicativa, olha lá. E eu já grifei de amarelo para você. Primeiro especial fim de agir, aqui, por razões de xenofobia, discriminação por preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos, segunda, com a finalidade de. Então, reparem que todo e qualquer ato terrorista tem que ter esse duplo especial fim de agir. Se o agente, ao agir, não tiver em sua mente, em sua consciência, sua finalidade, o duplo especial fim de agir, a conduta será atípica. Isso eu já falo há alguns anos, desde que a lei foi publicada. E o STJ veio e confirmou isso recentemente, no informativo 663. A terceira seção disse, artigo 5º da lei, atos preparatórios, tá? Motivação por razões de. Olha o que disse o STJ. A tipificação da conduta do artigo 5º exige motivação por razões de xenofobia, discriminação, etc. Tá? O uso da expressão por razões de indica uma elementar relativa à motivação. Ou seja, só há, a gente volta a esse julgado no artigo 5º, tá? Só há
seja o artigo 5º, seja o artigo 2º, incisos 1, 3, 4, 5, não importa. Qualquer tipo penal previsto nessa lei, que são poucos, tá bem? Sempre deve existir na mente do agente esse duplo especial fim de agir. Senão será uma conduta atípica, percebeu? Então vamos lá. Então esse é o conceito de terrorismo com os especiais fins de agir, que a gente vai desdobrar já já. Bom, seguindo aqui. Gabriel, e outras formas de discriminação? Estão englobadas aqui? Não. Quais são as formas aqui de discriminação? Vamos lá. Discriminação ou... Deixa eu limpar a tela para você. Ambiente de estudo e trabalho sempre limpos. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Tá? Se houver outra discriminação como finalidade, não será terrorismo. Pode ser outro crime. Pode ser uma injúria preconceituosa, pode ser uma lesão corporal, um homicídio qualificado, enfim. Mas não estaria abrangido aqui. Tá legal? Outra questão. O artigo 2º fala também na parte final, aqui, ó, de terror social ou generalizado, expondo a perigo, pessoa, patrimônio, etc. O que a gente retira disso? Vamos lá. O que seria aqui um terror social ou generalizado? Senhores, terror social ou generalizado é aquele, embora não haja um conceito previsto em lei, tudo bem? Terror significa o medo em maior grau, a maior expressão do medo. Não é só, estou com medo, não. Terror social significa gerar nas pessoas um estado de pânico, o nervosismo incontrolável. E vejam que é social ou generalizado. O que significa isso? E uma pessoa ou outra? Não. Em número incontável de pessoas. As pessoas ficam em pânico, elas ficam paralisadas. Ou seja, elas estão na iminência de danos de enormes proporções. É aquele terror que a pessoa fica paralisada, sua frio, tem calafrios, perde toda e qualquer capacidade de raciocínio. Joga no YouTube que você vai ver, se você tiver estômago. O atentado ao World Trade Center, as pessoas se jogavam das janelas de 400 metros de altura, achando que iam sobreviver. Nunca, né? O que é isso? É a falta de raciocínio. É a interrupção do raciocínio esclarecido, da racionalização da coisa. Ninguém pula com muito medo, tá com muito medo, pula uma janela em 400 metros de altura, ninguém sabe que vai morrer. Mas num terror social, um pânico que te paralisa, que te faz perder toda e qualquer consciência, as pessoas faziam isso. Então as pessoas pulavam dessa altura aqui, ó. Tá no vídeo, daqui, ó, dessa altura. Aqui, ó, pulava. Você vai ver no YouTube, joga que você vai ver as imagens. O que é isso? Terror social. Ausência de raciocínio lógico. Então, isso significa terror social ou generalizado. Tá bem? Outra questão. Lá no finalzinho, disse o legislador. Expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. O que é isso, senhores? Isso quer dizer que se exige um perigo concreto a pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Isso significa o quê? Gabriel, mas você falou que tem que ser várias pessoas. Sim, mas pode expor a perigo uma única pessoa, e expondo a perigo uma única pessoa, o legislador cause um terror social ou generalizado. Perceberam? Isso quer dizer o quê?
Pela parte final, expondo a perigo, etc. e tal, isso quer dizer que o terrorismo é um crime de perigo concreto. Eu discordo aqui do legislador, deveria ser perigo abstrato. Pô, embriaguez ao volante é perigo abstrato? Por que vai ser concreto? Pela má redação do legislador. Infelizmente, não dá para nós distorcermos as palavras do legislador à luz do princípio maior da legalidade. Tá? Isso quer dizer, repito, que o terrorismo é um crime de perigo. Infelizmente, perigo concreto, não dá para fugir disso. Tá? Aí eu te pergunto, quando você vai falar em terrorismo, você pensa em quê? Você pensa logo em um grupo terrorista, né? Uma célula de pessoas terroristas? Pois é. Te pergunto, é possível existir, é possível falar-se em terrorista solitário? Um só? Sim ou não? A resposta é sim. Por quê? Vejam, está na lei. Vamos para o artigo 2º de novo. Olha a importância de lermos a lei, como sempre digo a vocês. A resposta está na lei. Olha lá. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos. Ou seja, pode ser sim. Pode ser sim. Tudo bem? Um só. Como aconteceu lá em Bruxelas, na Bélgica. Lembra? Andreas Breivik, ele explodiu um prédio do governo e as investigações deram conta de que não havia nenhum grupo terrorista, não havia outras pessoas por trás dele, então ele agiu sozinho. Portanto, cuidado com isso. Em prova, é possível, sim, haver o chamado terrorista solitário. Tudo bem? Vamos seguir com outros pontos no próximo bloco. Até lá.